Nintendo! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub. Eu sou o Ângelo. E eu sou o Vitor. E hoje a gente veio falar de um tema muito especial para nós dois. Todos são, né? Bom, a gente gosta de Nintendo pra caramba, então todos os temas são muito especiais. Mas a gente meio que tá começando uma série dentro do podcast que a gente vai falar de Metroid, cara. Metroid. Vamos nos preparar para Metroid Prime 4. Eu espero que até o lançamento de Metroid Prime 4 já tenhamos aí bons episódios sobre a série. Talvez não cobrindo a série toda, porque é uma série muito extensa. Tem bastante mas jogo. Tem bastante Apesar, jogo. É interessante que ele é um jogo que a Nintendo não costuma lançar muito jogo, que inclusive já teve um hiato bem grande, assim, bem notado. Absurdo. E mesmo assim, ele tem bastante jogo. E mesmo jogo. assim tem jogo. Viu? Tem bastante jogo. Porque também é uma série aí que já tem, né? Esses anos, né? Tem pernas. Quase 30 anos, né? Quase 40. Tá quarentando. É uma série que tá quarentando aí, quase. Em 2026 ela vai quarentar. Então a gente vai falar de Metroid. Mas o que vamos falar de Metroid hoje? Hoje vamos falar de Metroid, o primeiro jogo, e também sua contraparte Zero Mission, né? Até porque vai ser rapidinho, porque foco no primeiro jogo. O primeiro da cronologia. Primeiro da cronologia. A gente vai falar rapidinho sobre a nossa experiência com Zero Mission também, mas vamos lá, bora, vinhetinha do Gabão, e a gente já volta para falar de Metroid. Cara, a gente tá surfando num hype, que a gente tá aproveitando Alien Romulus, que foi lançado aí recentemente, pelas mãos muito competentes do Fede Álvares, e a gente não vai entrar no filme, porque o Vitor é um panaca e não assistiu ainda. Eu quero assistir, mas não tem ninguém pra assistir comigo. Você levanta essa bunda da cadeira e vai, caralho. Eu vou. Essa semana, no momento que a gente sua tá esposa gravando... não gosta de filmes de terror? Então, o que tá acontecendo agora é que a gente tá gravando esse podcast porque eu assisti o primeiro Alien, porque eu botei ela pra assistir, porque eu amo. Eu amo força, né? Você falou assim, vamos assistir Toy Story, aí você ligou, era Alien. Eu falei, na verdade, tipo, o Alien Romulus tá aí, vamos assistir ela? Não sei, não gosto de terror de espaço, essas coisas. Eu gosto de terror pé no chão, ou seja, de fantasma e... assassinos e serial killers, demoníacas, Mas alienígena, não. Ela não acha que vale. Então bora... Vamos fazer o seguinte, a gente assiste o primeiro, se você gostar, se você tiver algum interesse, a gente assiste o Romulus. Ela acabou não gostando. Uma pena, o divórcio é em breve, os papéis já estão assinados. Mas... Não, mas ela não gostou, mas eu fiquei animadíssimo. Eu já vim falar com você, cara. Vamos gravar podcast sobre Metroid. Eu quero falar sobre os paralelos entre Metroid e Alien, porque tem muita coisa, tem muita coisa em comum entre eles. E é claro, o Metroid teve muita inspiração em cima do Alien. Aí muita! E eu conheci Metroid antes de conhecer Alien. Eu também. Joguei os jogos, aí depois eu fui assistir o filme sabendo de algumas inspirações, e aí assistindo eu pensei, ok, é uma das minhas séries favoritas de videogames e agora é um dos meus filmes favoritos da vida. Ótimo. Tem uma conexão aí, eu não sei exatamente o que é. Bom, não tem dúvida que... Não dá pra ter dúvida nenhuma que os caras eram muito fãs de Alien.
Não tem como, cara. É quase assim, sabe? Tipo, Alien, o jogo. É quase a mesma história do Donkey Kong, que é a história do Donkey Kong todo mundo conhece, né? Eles queriam os direitos pra fazer um jogo do Popeye e não conseguiram. Resumindo, assim, muito resumido. E aí a Nintendo decidiu, no caso o Miyamoto, né, que tava começando lá na Nintendo, decidiu mudar os personagens. Então, o Brutus virou o Donkey Kong, o Popeye virou um cara chamado Jumpman, que depois seria o Mario, e a Olivia Palito virou a Pauline. Eles não tinham os direitos pra... A Nintendo, naquela época, era uma garagem com 2 pessoas dentro. Assim como a Nintendo Brasil age hoje, como se ela fosse aqui. E aí eles não tinham os direitos pra fazer um jogo do Popeye e fizeram o Donkey Kong. Só que um ano depois... Eles fizeram um jogo do Popeye. É exatamente isso. Eles fizeram um jogo muito legal do Popeye. Que eu gosto muito daquele jogo. Eu tenho muita nostalgia daquele jogo. E ele tem mais ou menos as mecânicas do Donkey Kong. Então foi coisa assim, tipo, sabe? Não era pra acontecer naquele momento... Criou-se um ícone, 2 ícones, né? Que é o Donkey Kong e o Mario. E depois eles conseguiram os direitos. Então até engraçado porque na tentativa de sair do problema de direitos autorais do Popeye, eles acabaram criando problemas de direitos autorais com Kong. Porque King Kong, eu acho que a Universal, se eu bem me lembro, a Universal tentou processar eles por causa de direitos autorais, porque o Donkey Kong era muito parecido com o King Kong, sei lá o que, e aí... E ele sequestra a Pauline, né? Ele é enorme. Pois sobe no prédio. Sim. Só faltava o Mario tacar com um avião lá e pronto, a mesma coisa. Aí teve essa complicação aí, mas acho que acabou não dando em nada no final. E eu acho que o Metroid é a mesma coisa, cara. Eles queriam fazer um jogo do Alien. Não tenho dúvida nenhuma, porque é um jogo do Alien, basicamente. Vou dar um resumo do Metroid primeiro, antes da gente entrar nos paralelos. O Metroid, ele foi criado, entre outras pessoas, ele foi criado por uma galera muito esperta lá da Nintendo, uma galera que já estava há muito tempo fazendo coisas na Nintendo, mas tem um criador do Metroid muito específico, que é um carinha chamado Gunpei Yokoi. Se vocês nunca ouviram falar de Gunpei Yokoi, ele é o senpai do Miyamoto, cara. Ele é o cara que inspirou o Miyamoto, que mentoreou... Mentoreou é uma palavra certa? Mentalizou. Não, de mentor. Sim, que foi o mentor de... Ok. Sabe? Ele foi o mentor do Miyamoto. Agora você imagina quem era esse cara, mano. O Gunpei Yokoi, ele trabalha na Nintendo desde que a Nintendo era uma loja... Era uma empresa que fazia brinquedos. E ele criou um dos brinquedos mais icônicos da Nintendo, que é a Ultra Hand, que é aquela mão de mola que você aperta ela numa ponta e na outra ponta ela pega as coisas. E esse brinquedo a Nintendo usou em vários jogos dela. Tem uma pista do Mario Kart 8 que sobe uma plataforma na pista que ela é uma Ultra Hand embaixo. Aquela mola que faz a pista subir é uma Ultra Hand. E no Majora's Mask 3D tem uma Ultra Hand na loja de bombas. No fundo da loja de bombas tem uma Ultra Hand. Uau. E então é tipo o brinquedo que fez a Nintendo explodir. Sabe? Porque era um brinquedo muito legal. Você pegava as coisas de longe. Sim. Sabe? Você apertava, a mão ia, fechava, e aí você puxava, a mão voltava pra você com o brinquedo na mão. Isso é muito legal. E dentro já da Nintendo Videogames, o Gunpei Yokoi criou nada mais, nada menos do que o Game Watch, o primeiro portátil da Nintendo, e ele é um dos responsáveis pelo Game Boy. Ele não criou o Game Boy, mas ele fez o design do Game Boy. Outras pessoas tiveram a ideia e ele desenhou o Game Boy. Ele teve um nome bem atrelado, assim, ao Game Boy, né? Tipo, muita gente pensa nele e pensa no Game Boy. Isso, e o Rob também, aquele robô do Famicom. O Rob que foi a salvação do mundo dos games, praticamente. Sim. A história dele é grande, mas... Gunpei Yokoi era um cara muito importante, cara. Tanto que ele era o mentor do Miyamoto, né? Ele foi responsável pelo Miyamoto florescer na Nintendo, pelas ideias do Miyamoto chegarem até a presidência da Nintendo. E ele, o Gunpei, não o Miyamoto, criou o Metroid com alguns amiguinhos dele. Eles tentaram falar, vamos criar o Metroid? A gente gostou muito do Alien, cara. Porque o Alien, ele é de 79, se eu não me engano. 78 ou 79. E aí, em 86, nasceu Metroid
com a nossa protagonista, Samus Arantes do Nascimento. O Metroid, ele foi lançado originalmente para aquele Disk System do Famicom, que era um acessório à parte de disco pro Famicom, né? Não foi nem lançado pro NES nem nada. Nas Américas, ele chegou em 1987, um ano depois, em arcade, primeiro, e depois ele foi lançado pro NES, né? A versão ocidental, e aí foi lançado o Metroid aqui no ocidente. E o que é o Metroid? O Metroid, ele é um jogo que ele é protagonizado por uma heroína chamada Samus, e o primeiro jogo, vou dar um resumo rápido aqui, depois eu vou pedir pro Vitor fazer os paralelos com o Alien. E no primeiro jogo, você conta já a história da Federação Galáctica, né, que vai ser muito importante nos episódios seguintes da série, que é uma federação que cuida do universo. Eles são tipo policiais do universo, né? Eles são os caras que cuidam para que o universo haja em sintonia. Uma Samus, organização multiplanetária. Multiplanetária, isso. Exatamente. Uma maneira de organizar todo mundo num só poder, assim. Isso. A Samus, ela é uma humana, mas ela não nasceu na Terra. A Terra provavelmente não existe mais. A Samus nasceu numa colônia da Terra. Eu esqueci o nome do planeta onde ela nasceu. É um desses planetas principais aí de Metroid. Um desses aí. Sei. Séries. Um desses principais aí que tá em todos os jogos. E esse planeta, ele era, entre aspas, colonizado por uma raça chamada Chozo. Chozo são cientistas intergalácticos. Eles são a raça mais inteligente que existe na galáxia. E eles são cientistas, eles são... Sábios. Eles são sábios, cientistas. Eles estudam as galáxias, os planetas. Então eles têm colônias em vários planetas, porque eles vão lá e colonizam esses planetas, pesquisam, constroem os templos deles lá para poder ensinar o pessoal, né, sobre o universo, a imensidão do universo e tudo mais. Esse é o jeito de ser também, porque eles têm toda uma coisa espiritual. Isso, eles têm todo um lance espiritual. E nessa colônia que a Samus morava, existia uma civilização de Chozos, e quando os pais dela morreram num ataque, num incêndio, alguma coisa assim, os pais dela morrem e ela é levada por um Chozo pro planeta deles e ela é criada lá. Então ela é criada junto com os Chozo. Os Chozo, eles são umas criaturas que parecem umas aves gigantes, são humanoides, mas eles têm bico, eles têm asa, eles parecem os Rito. São os ritos novos, né? Não os ritos do Wind Waker. Eles parecem os ritos. E se tiver uma conexão aí, eles são... E se eles forem ritos, eles são né? ritos, Uau. Porra. Legal, hein? Ritos intergalácticos. Ritos intergalácticos. Se a Nintendo fosse esperta, ela faria uma conexão aí. Eu também acho. Até porque eu não me surpreenderia se Zelda fosse por espaço, sabe? Porque, porra, o Mario já foi, sabe? Então é só uma questão de, tipo, por que não? Quando você fala assim, porra, o próximo Zelda vai ter o Link andando de moto antes do Breath of the Wild. Ninguém ia falar. Todo mundo ia falar, lógico que não, maluco. O Link não anda de moto, né? Besteira Zelda isso. É medieval, Zelda é isso aqui. Pronto, o Link já andou de moto, o Link já andou de moto, de barco, de trem. Então, se ele pegar uma nave e for pro espaço, não me surpreenderia. Tá? Sim. E aí, contei toda a origem da Samus, só pra contar que ela é foda, maravilhosa. E nesse primeiro jogo, a Federação Galáctica sofre um ataque de piratas espaciais, que são criaturas... Do mal. Do mal, né? São os vilões, são os grandes vilões do jogo, que eles saem saqueando planetas, matando, tentando escravizar populações inteiras de planetas. Então eles são os caras do mal e eles atacam a Federação Galáctica para roubar amostras de criaturas chamadas Metroid, que dão nome ao jogo. Todo mundo... Algumas pessoas até falam sério, outras zoam, né? Chamando a Samus de Metroid. Metroid, Hoje em dia isso não é errado, mas a gente chega lá. Ei. Fica tranquilo que a gente chega lá. É cedo pra dizer. Tem muito jogo ainda pelo caminho, mas spoiler. Chamar a Samus de Metroid não é errado. Hoje. Não necessariamente,
fica tranquilo que a gente chega lá. Tá? Essas criaturas, elas têm a habilidade de parasitar as suas presas. Então elas grudam, né, na sua cabeça e elas vão sugando toda a sua energia vital. E aí você morre, ela rouba a sua energia, é assim que ela se alimenta. Ah, mas e o que é energia vital? Ah, sei lá, cara, eles... Uai, o que eles, você estiver sentindo, cara, sei eles lá. não especificam exatamente o que eles sugam. Inclusive, no Metroid Prime tem uns logs lá que você pode ler que falam, tipo, a gente não faz ideia do que eles sugam, mas eles sugam e você vira nada. Você morre. Não adianta tá com No Thoughts Head Empty, não, que eles sugam mesmo assim. E aí o plano deles é reproduzir esses Metroids e utilizar eles como arma biológica. Exterminando todas as raças que se opuserem a eles. Então o que eles querem? Dominação intergaláctica, né? Eles querem dominar a galáxia utilizando os Metroids, porque se eles reproduzirem os Metroids, eles conseguem soltar esses Metroids em planetas que estão contra a tirania deles, e aí, soltando o Metroid lá, eles se reproduzem e matam toda a população. Então o Metroid é uma criatura extremamente perigosa. Uhum. E aí o que a Federação Intergaláctica faz? Ela chama a caçadora de recompensa mais badass que existe, que é a nossa queridíssima Samus. Que no primeiro jogo ela é extremamente cabeçuda por causa daquele capacete. Né? Ela não tem muita proporção, né? O corpo dela é bem... A armadura dela é bem fininha e é um capacete gigantesco. É muito engraçado. É o que eles tinham... o que era possível com a capacidade gráfica do Nintendinho, né? Com 8-bit, né? Era o que dava pra fazer com 8-bit, né? E aí o objetivo da Samus é se infiltrar na base dos piratas e destruir a Mother Brain, que é uma tecnologia que eles criaram que controla a fortaleza dos piratas espaciais. Então é como se ela fosse uma inteligência artificial que controla tudo o que os piratas espaciais estão fazendo ali. Ela é tipo a segurança que eles têm. Ela tá ali controlando. E o que é a líder, né? Também é uma... ela não é só uma inteligência artificial, ela tem umas partes orgânicas, né? Sim. Ela que é a gente grande cérebro. Um grande cérebro. Quando a gente chegar nos paralelos com Alien, a gente explica essa conexão que ela tem entre orgânico e tecnologia e metal e esse tipo de coisas. E aí, a Samus é enviada ao planeta Zebes, que todo o jogo se passa em um... Nem todo jogo, mas a maioria dos jogos se passa num planeta. Sempre começa numa estação, tá correndo perigo, você vai para um planeta e aí você precisa explorar a área daquele planeta, descobrir o que tá acontecendo, derrotar seus inimigos. E aí, nesse primeiro jogo, ela tem um encontro com um inimigo chamado Kraid, que é um inimigo muito icônico da série, que depois acho que ele só fez o retorno dele no Dread, que ficou muito foda. Ele apareceu no Super também. No Super? Uhum. Ah, tá. E aí a gente explica por que ele voltou no Dread, já que a Samus matou ele. Aí a gente volta... À medida que a gente for passando pelos jogos, a gente vai explicando como as coisas vão acontecendo, tá? Não é idiota igual o Palpatine, não. É um pouco mais bem feito. É um pouco mais inteligente. E ela também encontra o Ridley. O Ridley é famosíssimo. Ridley é um dos piratas... O Kraid também. Todos eles são piratas espaciais, tá? Piratas espaciais têm de todas as raças, formatos, de todos os planetas. Então eles são os dois mais famosos, os dois mais conhecidos. O Ridley principalmente, porque o Ridley ele é um lagartão gigante, voador, parece um dragão. Um pterodátilo, um ele dragão. É tipo um pterodátilo e dragão. E ele é muito, muito, muito icônico na série. Ele é um personagem muito famoso. Ele vai aparecer várias vezes. Ele vai morrer várias vezes, vai voltar várias vezes. Ele é basicamente o Nêmesis da Samus. Inclusive, você mencionou que os pais da Samus morreram. Elas morreram no ataque do Ridley. Foi ele que matou eles na frente dela, e é por isso que ela tem trauma dele em futuros jogos. Mais uma vez... A Samus é o Batman. Mais uma coisa que a gente vai conversar no futuro. A única coisa é que ela não virou uma mulher pterodátilo espacial. Exatamente. Uma pena, um desperdício de potencial. E aí, porrada vai, porrada vem, Samus consegue destruir tudo que tem no planeta. No final, ela instala uma bomba na base e consegue fugir antes da explosão.
E aí, nessa explosão, ela destrói a Mother Brain e ela destrói também todos os Metroids que estavam naquele planeta. Pronto. Tipo, é um resumão muito resumido do primeiro jogo. Mas agora, Victor, eu queria que você falasse por que a gente tá comparando tanto com Alien. Porque, é só um jogo que é no espaço. Espaço no espaço. Então tá, aí é Alien. Não, calma que tem coisa aí. A ligação de Metroid com Alien é muito, muito, muito mais complexa do que isso. Pra começar, eu diria que sim, teve muita inspiração, e isso é bem claro. Inclusive, provavelmente foi dito pelos desenvolvedores na época e hoje em dia. Não é possível que eles não tem nem como esconder, né? Não é uma coisa que dá pra esconder. E quando você assiste pelo menos os 2 primeiros filmes, o Alien e o Aliens, e joga pelo menos os 2 primeiros jogos, você vê que realmente eles levavam algumas das regras dos filmes para os jogos. Sem medo, assim. É inspirado mesmo. Porque eles... É uma homenagem, né? Eles estão fazendo uma coisa nova, mas eles estão homenageando bastante o que fez eles quererem fazer algo do tipo. Dá pra ver que os caras são fãs de Alien, né? Que os caras gostam muito de Alien. Eles falaram, porra, vamos fazer um jogo muito inspirado nisso, assim. Pegar umas ideias muito legais e transportar pro nosso jogo. Isso. E foi bem feito, assim, porque eles conseguiram fazer uma coisa nova, sem perder também a familiaridade com o filme. E ficou legal. Eu gosto pra caramba de Metroid. Eu acho que eles conseguiram emular muito bem a vibe dos filmes, especialmente do primeiro, porque o primeiro ele é terror, ele é um negócio claustrofóbico, é uma coisa tenebrosa, assim, mesmo quando o Alien não está presente, ainda assim, a nave não é um lugar que você se sente em casa, assim, a nave que eles estão dentro, a Nostromo. E isso é muito bem reconstruído nos corredores escuros de Metroid. De Metroid, sim. Até os sons das portas se abrindo e fechando já são uma coisa, um paralelo a ser traçado entre os dois, porque ele tem isso. Mas primeiro, protagonista feminina. Sim. A Ellen Ripley no Alien tá lá. No caso, no primeiro filme, eles nem dão muita ênfase a ela, porque eles meio que queriam manter o mistério, assim, de quem vai viver no final, assim, porque são 7 passageiros, qualquer um dos 7 pode sobreviver. Eles meio que queriam passar essa ideia. E quando chega no final, ela é a sobrevivente, aí meio que fica claro, ela é a protagonista. E aí a Samus a Final Girl, né? Foi uma das primeiras. Exatamente. Na época, o conceito da Final Girl não era nenhuma coisa tão real, assim, tão presente nos filmes. Isso foi era uma coisa que estava em construção ainda. E a Samus, como uma protagonista feminina em jogo de videogame, ela é uma pioneira, assim, uma das primeiras, se não a primeira, grande protagonista. E é claro que... eu já falei isso uma vez numa gravação. E diga. A Samus, ela só não é a primeira protagonista feminina. Vamos falar da Nintendo, né? Sim. Da Nintendo, porque existe Clu Clu Land. Você já jogou Clu Clu Land? Clu Clu Land é um clássico. Clu Clu Land, a personagem principal é uma personagem feminina, tá? A personagem chama Bubbles, é um jogo da Nintendo. Então, eu assumo que Bubbles seja a primeira protagonista feminina de um jogo da Nintendo. Do Clu Clu Land. E a Samus ficou como a segunda. Porque o Clu Clu Land é de 84. Justíssimo. mas é claro que há toda uma história sobre como isso foi uma surpresa para os jogadores, até porque sim. Só no final do jogo. Você só descobre no final. Que a Samus tira o capacete ou a armadura e mostra que é uma mulher e foi, na época, isso era, meu Deus, como assim? Eu estava jogando com uma garota esse tempo todo? Uau!
E aliás, ela tirar a roupa, ao mesmo tempo que é um... Olha só, você completou muito rápido, então olha, uma moça de biquíni. Sim, isso é um produto de seu tempo e não é exatamente uma coisa que envelheceu muito bem, mas também é uma coisa que é uma coisa parecida com o filme, que no filme, Sim. lá, depois que ela meio que resolve tudo, spoilers, ela não resolve, mas spoilers de um filme de 1979, ela não resolve tudo, ela ainda tem que derrotar o Alien depois. Mas ela tira a roupa pra entrar em hibernação, e aí quando ela vê que o Alien tá lá, ela é que nem quando uma barata entra no banheiro enquanto você tá tomando banho, você se pega completamente desprevenido, assim, tipo, porra, eu ainda tô pelado. Você já tá pelado e a barata lá, é exatamente isso. Essa a sensação que ela tem no momento, e isso meio que volta ainda mais no Zero Mission. Se você pensar assim que ela resolveu tudo, então agora eu vou tirar a roupa aqui, vou entrar na hibernação, e aí, opa, não, tem mais coisa pra resolver. Ela tem esse momento aí no Zero Mission, que a gente vai falar mais depois. Ridley, personagem, um dos mais marcantes de Metroid, o maior vilão, mais do que a Mother Brain, inclusive, porque ele aparece bem mais. Tem seu nome inspirado no Ridley Scott, o diretor de Alien. E no primeiro jogo, se você vê lá a arte conceitual, ele tinha um design muito mais parecido com o Xenomorph do Alien. Ele era... Ele era pra ele ter a cabeça esticada lá que nem no filme. E foi mais no Super Metroid que ele foi mais adaptado pra virar um dragãozão e tudo mais. E mesmo assim, ele ainda mantém uns detalhes. O rabo, ele atacar com o rabo, inclusive, é uma coisa do Alien. Ele... Sim. O Alien, ele tem umas protuberâncias nos ombros, meio que atrás dele, que meio que viraram as asas do Ridley, inclusive. Então, verdade. Ele é a coisa mais conectada com o Xenomorph da série Metroid. Bom, os Metroids, eles também, claro, têm algumas coisas parecidas. Eles não são exatamente o Xenomorph, mas eles têm uma característica em relação aos facehuggers. Os facehuggers, cara, é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa, cara. Eles só mudaram o desenho do personagem. Exato. É porque aquela aranhinha lá era muito grotesca. Aí eu acho que eles queriam fazer uma coisa mais amigável pros públicos, aí fizeram uma água-viva com dentes. E aí ela, assim como o facehugger, que pra quem não conhece, é o bicho que gruda na cara da pessoa e, bom, deixa um alien dentro dela. Os dois, eles grudam na pessoa pra fazer o que eles fazem. No caso, o Metroid suga a energia vital. Ele também tem as fases da vida dele lá, o Metroid, inclusive no Metroid, no caso, no segundo jogo você vê mais disso. Ele evoluindo pra outras formas. Mas quando diferentes formas de Metroid. Mas no primeiro filme do Alien, ele tem as diferentes formas do Alien, assim, ele vai crescendo. E e tem uma cena lá que o cara pega um plástico do chão, que na verdade é a pele dele, que ele trocou de pele pra crescer. E os Metroids fazem a mesma coisa no segundo Metroid. O que mais? Eu tô animado. Pessoas querem usar o Metroid como arma. No primeiro filme, Alien, a ideia é que a parte de armas da Wayland... esqueci o nome da empresa. Weyland-Yutani, eu acho. Eles têm uma divisão de armas e eles querem... Basicamente o filme inteiro acontece porque eles querem pegar esse organismo misterioso pra usar como arma. No filme,
durante o filme, você descobre que um dos tripulantes, ele é um androide, né? Isso é muito comum na série Alien, não é nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Foi surpresa na época. Era surpresa na época, Inclusive... Era surpresa na época. Inclusive, falando da minha esposa, ela ficou tipo, o quê? Como assim ele é um robô? Por que ele é um robô? O que tem a ver de ser um robô? Exatamente, o que tem a ver ele ser um robô? É que a empresa que enviou eles pra lá, qualquer coisa que eles encontrassem fora do comum, né, fora do humano, a premissa desse robô era manter isso na nave viva para que ela fosse estudada pela Weyland, né, pela empresa, e potencialmente fosse utilizado isso para vender para governos, para utilizar como arma. Então, grande parte da merda literalmente acontece porque esse androide não deixa que as criaturas morram, né? Não pode, essas criaturas elas não podem morrer, porque se morreu, talvez você não consiga reproduzir o DNA delas, talvez você não consiga clonar, sei lá, e fazer alguma coisa nesse sentido, que era exatamente o que os Piratas do Espaço queriam. Eles queriam pegar os Metroids para clonar, e por isso eles começaram a atacar a Federação Espacial, que eram os responsáveis por exterminar os Metroids, porque a prerrogativa da Federação Espacial é exterminar os Metroids, porque quando eles descobriram a existência dos Metroids, eles viram que é uma raça parasita. E essa raça ela não pode se espalhar pela galáxia de forma alguma. Então, o objetivo principal da Samos é exterminação completa da raça. Todos os Metroids precisam morrer. Todos. Isso inclusive é a premissa do 2, assim, do Metroid 2 é só isso, o extermínio dos Metroids. Em breve a gente faz um episódio sobre ele, porque ele é muito bom. Faremos. Tem a inteligência artificial da nave, que é meio que a vilã, porque ela trabalha em função da Weyland, da empresa. Ela se chama Mother. Isso. E Mother Brains. Vocês entenderam. Cara, é tudo muito óbvio. Aliás, eu acho genial o cara que faz toda... indo para o filme... Pensando no filme, eu acho genial que o cara que faz as coisas que a empresa manda sem questionarem nada e, tipo, tanto faz. Se todo mundo morrer aqui, não importa, porque eu tô fazendo o meu trabalho. Ele ser um robô, sabe? Isso é uma leve crítica social, pra quem não entendeu. No filme... A Ripley aciona uma sequência de autodestruição da nave pra destruir o alien. E tem uma contagem regressiva, ela correndo pra navezinha de resgate lá. E a explosão que acontece enquanto ela foge e tudo mais. Isso é uma coisa que hoje é uma coisa que tem em todo o Metroid, praticamente. Nossa, a Samus adora explodir fugir. As coisas. Ela explode planetas, ela explode estações espaciais, ela explode tudo. Por favor, não deixe nada vivo. E o segundo filme introduz a ideia de uma rainha Metroid, quer dizer, de uma rainha Xenomorph, que no Metroid também é introduzida uma rainha Metroid. Sim. Esses são alguns dos paralelos. Provavelmente tem mais. E tem provavelmente... mais. É só você jogar e começar a assistir que você vai descobrindo, cara. Sim. Uma coisa que eu queria ver ainda mais nos paralelos, é que assistindo o filme eu pensei, uma coisa que o filme faz que os jogos ainda não fizeram foi esse lado de crítica ao capitalismo corporativo, assim. Sei. Com medo de entregar um pouco minha visão política do mundo. Isso tipo, eu queria ver, assim, uma grande corporação corrupta querendo usar os Metroids como arma e, tipo, vender os Metroids como arma e a Samus falar, não, aqui não. E meter bala em todo mundo. E não, quer dizer... Sim. Meter bala nos Metroids, acabar com os Metroids. Eu diria que o Other M, ele flertou com essa ideia, porque ele é um pouco mais complexo em trama, né? O Prime, é porque assim, Metroid, ele é um jogo que tem uma lore muito
complexa, né? Muito, à medida que a gente for falando dos jogos, a gente vai desenvolvendo toda a lore do jogo, mas a lore pesada, ela começou com os Primes. Isso. Só que a lore pesada, ela tá toda em arquivos. Né? Você vai andando, isso até pra não atrapalhar o ritmo do jogo. Eu entendo, ajuda bastante. Principalmente quando você tá jogando em primeira pessoa, você tá levando o jogo pro 3D, né? Tem um monte de coisa que você precisa considerar. Então, a lore pesada do Prime, ela tá em arquivos. Então, você tem que ler muita coisa. E como a gente já comentou sobre isso nos episódios dos jogos localizados, tem que ler muita coisa em inglês, então às vezes até cansa um pouco a cabeça. Aí o Vitor até falou, né? Eu queria ler no Metroid Prime 4 em português. Tomara! Nós estamos aqui orando para que a gente leia muito em português. O Metroid Other M, ele é um pouco diferente, porque o Metroid Other M, ele tem muita cutscene. Tanto que ele tem um modo filme. Quando você termina o jogo, você consegue assistir todas as cutscenes do jogo como se fosse um filme. E aquilo vira uma história muito legal. Vira um plot, assim, muito interessante pra lore de Metroid como um todo. Quando a gente chegar no Other M, a gente discute um pouco sobre isso. Sim. Só que dá pra ver que eles se acovardaram um pouco na hora de ser um pouco mais políticos em relação à trama. Eles não desenvolveram isso. A trama quase, ela flerta com esse lado político, mas aí depois ela desiste e fala assim, vai ser só uma trama de traição e a gente fala disso quando a gente chegar lá. Sim, inclusive eles fizeram isso mais de uma vez. O Fusion também tem essa parte de... Tem. Tem. A gente fala mais. Vocês vão ter que ficar com gostinho, com a... Gostinho. Se prepara porque tem muita história legal. Tem muita história legal. Todo o conceito do Alien, ele foi gerado em cima de um artista sueco chamado H.R. Giger. Se você nunca ouviu este nome, você provavelmente conhece muito das artes dele, porque ele era um artista que ele nasceu nos anos 40, né? Então, quando o Alien foi lançado, ele tinha ali seus 30 e poucos anos, quase 40 anos, e ele é responsável pela criação do xenomorfo, do Alien, a criatura do Alien. Né? Ele que desenvolveu, ele que criou a criatura do Alien. Mas toda a série Alien, ela é inspirada na obra dele, porque a obra dele consiste em misturar orgânico, corpo, partes do corpo, com tecnologia, com metal, com outras coisas. Então é você misturar o orgânico, né, o corpo, com tecnologia, com cabos saindo da sua cabeça, com fios, e todas as criaturas do Metroid, elas são orgânicas, elas são totalmente orgânicas, mas só que elas têm essa visão, assim, sabe, parece que não é, sabe, os dentes do Alien parece que é de metal. Sempre que dá um close na boca dele, parece que os dentes dele são de metal. Não sei se é, não dá pra saber se é. Porque todas as origens das criaturas já fizeram tantos filmes de prequel, de sequências, né? Tem o Prometheus, meu queridinho, um beijo, Prometheus, te amo. O Covenant, o próprio Romulus cria algumas coisas que ainda não foram criadas. E é sempre voltado para essa mistura de como se as coisas do mundo, que as coisas que são criadas nesses mundos, nesses planetas, elas fossem feitas de coisas orgânicas. Isso permeia toda a série Alien e também a série Metroid. Sempre que você vê no Prime, por exemplo, eu tava jogando Prime hoje, né? Hoje eu consegui fazer 100% do primeiro Prime. Fazia tempo que eu tava finalmente. Tentando fazer 100%. Eu tava acompanhando essa busca. Nossa, cara, eu literalmente passei por um míssel numa sala super idiota e eu presunçosamente presumi que eu já tinha pego ele e toda hora eu passava direto por lá. E aí, na série Prime, você vê muito disso, porque sempre que você vê aquelas coisas que são feitas de cordite, que você tem que explodir com super míssil, é umas coisas assim que são pontudas, são feitas de metal, mas parece que é osso, sabe? Parece que é corpo. Todo esse estilo artístico foi inspirado na obra do H.R. Giger. Sim, tá? E a gente volta no que você falou da Mother Brain. Ela é talvez a melhor mistura, a maior mistura de orgânico com não orgânico.
Sim, porque ela é uma tecnologia, ela é uma arma, ela é uma inteligência artificial, ela foi criada pelos piratas espaciais, mas ela é totalmente orgânica, sabe? Ela é feita de... Ela tem exoesqueleto, eles usam muito de exoesqueleto no trabalho de Alien, no trabalho da inspiração do Giger e no trabalho de Metroid também. Então todo esse esquema de exoesqueleto, coisas que parecem alumínio, coisas que parecem metal, e você não sabe se é orgânico, se é metal, se é uma mistura dos dois. Tem um jogo recente muito controverso, que é muito inspirado nessa obra, que é o Scorn. Ah, sim. E quando ele foi anunciado, eu achei que era um jogo do Prometheus. Porque o Prometheus, ele leva essa obra do Giger, essa obra do Alien, a um extremo muito extremo, porque o objetivo do Prometheus é explicar coisas que o Alien não explicou, né? Tem muita gente que não gosta disso, eu amo, eu adoro o Prometheus, eu sou apaixonado pelo Prometheus. Mas ele explica, mas não explica, né? Ele explica causando mais confusão. Ele é o Damon Lindelof, né? A especialidade do Damon Lindelof é essa. Parabéns, você respondeu 2 perguntas e criou mais 4. Ele responde 2 perguntas e cria mais 40. Ele fez isso em Lost, fez isso em Leftovers e fez isso no Prometheus. E já perdi. O que eu tava falando? Tá. O Prometheus, ele leva a obra do Giger à 10ª potência. Mas o Alien e o Metroid, eles bebem muito dessa influência. Muito da influência do Giger. E o Scorn, que é um jogo que foi lançado não tem muito tempo, é basicamente o jogo todo feito nessa estética. E isso eu acho muito legal. E isso é mais uma ligação que o Metroid tem com o Alien, de puxar tanto a estética do jogo quanto a estética do Giger pra dentro do jogo. Então, quanto mais você joga Metroid, quanto mais criaturas você conhece, você vai vendo mais dessa influência e mais desse formato de criar criaturas que você não sabe se elas são orgânicas, se elas são tecnologia, se elas são uma mistura dos dois, porque depois você vai conhecer o Metal Ridley, né, que é um Ridley com asas de metal. E aí é aí que você está extrapolando e você está exatamente homenageando essas obras que você se inspirou. Exato. Metroid criou sua identidade própria, ele conseguiu evoluir a partir das coisas originais dele, de um jeito que hoje ele tem muito mais coisa original do que inspirada, mas a inspiração ainda tá lá desde sempre e continua até hoje, mesmo em pontos pequenos, assim, ele acaba se mantendo, não importando mesmo se eles tentarem não se inspirar em Alien, se eles tentarem se distanciar, agora não dá mais como, porque se eles usarem dos elementos de Metroid, sempre vai ter um pedacinho do H.R. Giger ali. Sim. E depois, Metroid teve um remake, né? O primeiro jogo ele teve um remake que foi lançado em 2004. Já fez 20 anos. 20 aninhos. O remake do primeiro Metroid já tem 20 anos. Enquanto o jogo tá se preparando aí pra completar 40, o remake já completou 20 anos, né? O nome do remake é Metroid Zero Mission e ele foi lançado para o GBA. Cara, o GBA é uma máquina incrível, que ele cria jogos que simplesmente não envelhecem. Porque eu tava falando isso lá no podcast, que a gente tava falando de jogos velhos, e eu não consigo jogar o Metroid original hoje. Não consigo. Ele é um pouquinho difícil. Não dá. Eu sei que tem gente que tem gente que estuda jogo, tem gente que desenvolve jogo, e às vezes tem uma visão diferente da minha, e é isso, sabe? A experiência que você tem, ela é sua. Ela é a sua vivência. Eu não consigo jogar. Eu acho ele muito travado. Ele é um jogo muito bom, que flui muito bem, mas eu acho ele muito travado. Se eu jogar, eu canso muito fácil. Mas o Zero Mission não, porque ele tá numa plataforma que fazia jogos muito bonitos. Quando a gente chegar no Metroid Fusion, o tanto que eu vou elogiar esse jogo aqui e defender o fato dele nunca ter tido um remake, porque pra quê, né? Que você vai refazer um jogo que simplesmente é lindo, que simplesmente funciona. E o Zero Mission é a mesma coisa. Eu só consigo jogar hoje em dia o Zero Mission. Mas eu já joguei o original. Eu acho que eu joguei no Wii, se eu não me engano. Você jogou aonde o primeiro? O primeiro, eu joguei no Wii, eu joguei no... Virtual Console, né? No Virtual Console, mas... no NES, no NES Classic, que é o
que eu tenho ele. Mas eu nunca liguei meu NES Classic. Mas eu só... Você tem pra botar na estante, né? Na estante, é. Mas a única vez que eu realmente terminei, joguei até o final, foi no Switch Online, que eu fiz uma maratona Metroid. Eu joguei todos os Metroids já feitos e eu pensei, eu tenho que jogar o original. Sim. Que era o único que faltava, assim. Na verdade, agora só falta um, que é o Metroid Prime Pinball. É o único... Eu amo, eu tenho esse jogo. Eu tenho o cartuchinho desse jogo. Ah, uau. Eu amo Metroid Pinball. Eu amo Metroid Prime Pinball. É muito gostoso. Ele é tipo, tem 5 mesas, se eu não me engano. Ele é muito pequeno, mas é muito viciante. É muito gostoso. Nossa, eu queria muito que a Nintendo fizesse outro, porque é um jogo muito legal. A gente vai incluir ele na série. Pode deixar. Nunca mais fez pinball, né? Porque... tem pinball do Pokémon, tem pinball do Mario, e nunca mais, sabe, ela se deu a essa brincadeirinha. Podia ser um jogo de eShop, um jogo baratinho. É uma arte perdida. Não precisa vender por $60 não, querida. Podia ter um Nintendo Pinball Land, sabe? Nintendo Land com várias mesas de vários jogos. Isso. Cara, que a gente tá dando de graça a faca e o queijo na mão da Nintendo, só pra ela fazer o que ela quiser. Ai. Complicado. E aí, tem o remake que você jogou aonde? Jogou o original no GBA ou jogou em algum Virtual Console? Eu joguei, no caso, ele foi de uma época que emulação era a única saída, né? Dava pra jogar qualquer joguinho do GBA no PC, né? Era uma época que eu joguei muito jogo de GBA. Muito. Em emulador, eu vou confessar isso aqui. E ele foi um dos jogos que eu joguei. Eu tinha jogado o Metroid Fusion antes, e aí, depois que eu terminei o Metroid Fusion, eu quero mais. E aí eu fui jogar o Zero Mission, joguei, cara, joguei pra caramba. Eu não fiz 100% nessa vez, aí depois eu fiz no Virtual Console, e aí eu joguei de novo... eu joguei de novo no Virtual Console. Foi no Virtual Console que saiu? No de Wii U. No online. No Wii U. Ah, tá. Não sabia que ele tava no Wii U. Eu acho que... ele tava no Virtual Console do Wii U. Foi no Virtual Console do Wii U que eu joguei ele de novo. E aí esse que eu me esforcei pra jogar fazendo 100%. Consegui fazer todos os negócios de Shine Spark lá que são muito difíceis. Shine Spark, pra quem não sabe, é uma técnica que você corre e aí você tem uma super velocidade, aí você abaixa pra conter o poder da velocidade lá, e aí você pula e quando você pula você vai na direção reta com grande força e velocidade. E tem umas coisas que você pode fazer com isso, que você pode bater numa rampa e aí você abaixa de novo e aí você contém mais uma vez a energia e pode fazer outro Shine Spark. É uma loucura, é muito difícil. É uma loucura. Tem uns coletáveis no jogo que são muito difíceis de conseguir e eu consegui pegar todos. Muito. Foi um trabalho tanto. Eu fiz tudo em live, inclusive. Se vocês quiserem, tem num canal do YouTube meu, tem lá, todos os jogos estão lá, a minha jogada deles pra ver, pra assistir. Eu posso compartilhar. Metroid tem muito disso, né? Pra você fazer 100%, tem uns recursos que você tem que dominar de uma forma muito... de uma forma muito, assim, tipo... master, né? Você tem que ser o mestre da porra toda pra fazer. Talvez por isso eu goste tanto do Prime, porque o Prime não tem muito disso. O Prime é só você achar mesmo. É só ter paciência. Tem paciência, as coisas elas estão muito escondidas. Eu achei esse último míssil com guia, né? Porque eu sou uma pessoa normal, eu não vou ficar procurando sem guia. Então eu vou sempre usar um guia pra procurar o que eu não acho. E vamos fechar falando aonde as pessoas jogam Metroid. Se quiser me inserir mais alguma coisa, fala. É só que o Zero Mission ele adicionou um final extra, né? Que é verdade. Meio que mencionei isso, mas é que... Foi aquele finalzinho depois que tira a roupa, né? Pra ser mais ainda
homenagem ao Alien. Foi um plot twist na época. Hoje nem é tão assim. Mas foi a introdução da Zero Suit Samus, assim, que é a Samus sem armadura jogável. Onde ela usa só uma pistolinha paralisante pra derrotar, não, pra paralisar por um breve instante os Piratas do Espaço. Tem uma parte uma parte stealth, assim, que você tem que passar sem ser percebido. Se você for percebido, você toma porrada e morre. E aí você chega lá numa mega armadura lá, tipo, uma armadura com não só todos os poderes que você já tinha pego antes, mas poderes extras. E aí você passa varrendo os inimigos com extrema facilidade. E esse foi muito legal na época. É só uma menção aí desse momento. É importante, por mais remakes que tragam novidades, que Sim. insiram coisas nos jogos. Especialmente novidades surpresa, assim. Uma coisa... Pera, terminei. Pera, o quê? Não terminei? Ah, meu Deus. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí legal. A gente fecha falando aonde você pode jogar Metroid e Metroid Zero Mission. Se eu esquecer de alguma plataforma, mil perdões, comenta aí aonde você viu que a gente tem Metroid e a gente não falou. Com exceção de emulador, né? Emulador a gente já sabe que tem um monte emulador aí. Tem lá. E a gente recomenda, inclusive. Quem frequenta o GDH sabe que o GDH é 100% pró-emuladores, porque quem cria a memória, quem preserva os jogos são os fãs, cara. Porque as empresas, na maioria das vezes, elas não estão preocupadas. Elas deixam pra trás, deixam o jogo perdido numa plataforma e você tem que se virar para jogar. Então, a gente é a favor de quem preserva isso e libera pro pessoal jogar. Isso é acessibilidade também. Acessibilidade é importante. Que as empresas, muitas delas não estão preocupadas com isso. Mas o Metroid você encontra no Famicom, onde ele foi lançado, no NES, no GameCube. Porque se você usar um cabo Link do GBA no GameCube e linkar o Zero Mission do GBA com o Metroid Prime, você libera o primeiro Metroid no GameCube. Aí você consegue jogar o primeiro Metroid no GameCube. No GBA, você tem o Zero Mission, e se você finalizar o Zero Mission, você libera o jogo original, e você também tem o jogo original num cartuchinho separado, numa coleção que a Nintendo fez, chamada Classic NES Series. Ela relançava jogos do NES como cartuchos do GBA. Metroid é um deles. Você encontrou no Wii, no Virtual Console. Sim. No 3DS, ele foi lançado no programa de embaixadores, inicialmente, em 2011. O programa de embaixadores foi a galera... Foi a galera que comprou o 3DS antes da queda de preço. E aí, pra dar um mimo, né, pra quem pagou um preço um pouco mais caro, ela criou um programa de embaixadores. Então ela deu 10 jogos de GBA, se eu não me engano, e 10 ou 20 jogos do NES. E os jogos do GBA, eles nunca foram lançados no Virtual Console do 3DS. Os do NES foram. E aí, um dos jogos do NES foi o Metroid. E depois ele foi lançado no Virtual Console no ano seguinte, então todo mundo podia comprar. No Wii U, no Virtual Console, isso eu inseri agora, porque eu não sabia, o Victor falou que jogou no Wii U, então tá no Wii U também. Esquecido que o Wii U teve Virtual Console do Game Boy Advance. E se o Zero Mission tá lá, o original deve estar também, não tenho certeza. Com certeza. Deve estar. No NES Classic Edition, né, que é aquele NES que vem com os jogos na memória, com o pequenininho, que a Nintendo lançou, ele tem 30 jogos, um deles é o Metroid. E no Nintendo Switch Online, você encontra o Metroid original no app do Game Boy e o Zero Mission no app do GBA. Então o que não falta é oportunidade para jogar Metroid. E se você for jogar o Zero Mission, eu recomendo também que jogue o original, porque eu acho meio bosta essa conversa de remakes que substituem o original. Eu falei que eu não consigo jogar, mas sou eu, sabe? Tipo, é a minha experiência. Mas eu ainda quero um dia pegar e jogar o original, rejogar o original, até para ter esse comparativo. Mas eu recomendo que joguem. Jogue o original, porque vocês vão ter uma experiência e depois ter uma experiência com o Zero Mission para poder comparar. No Switch Online,
é um pouco mais fácil de jogar se a dificuldade do modo de jogar for muito grande. Ele tem pelo menos o negócio como save state, tem o rewind lá que você tem pode o rewind. voltar um pouco depois que você fizer um erro. Eu tô falando isso de cabeça, eu não tô atestando como um fato. Eu vou abrir ele agora. Peraí, que eu vou abrir meu Switch agora pra ver. Mas eu não duvido que o primeiro Metroid, no app do GBA, ele tem o modo Special. Modo Special é uma versão que a Nintendo lança de alguns jogos que eles vêm com facilidades. Já vem com todos os itens, já vem com arma extra. O modo Special do primeiro Zelda, por exemplo, ele vem com um monte de rupee, um monte de item que você não precisa ficar andando no mapa e procurando. Você já vem com os itens no seu inventário. E eu acho isso muito legal, porque você facilita as pessoas a jogar um jogo que era muito antigo, muito travado. Verdade, isso é uma grande diferença, sim. Então eu vou abrir ele agora, só pra ter certeza que o Metroid tem o modo Special, peraí. Deve ter. Ele tem ele tem códigos também, né? Password que você pode botar pra facilitar aí, pra ter tipo tudo destravado já. Inclusive tem uma coisa que tem no primeiro jogo, é que depois que você zera, você pode jogar de novo com a Samus só de maiôzinho lá. Peraí que eu abri o app errado. Eu falei que tava no app do Game Boy, mas o Game Boy é o 2. É o app do NES, peraí. Ah, é verdade. O 2 que foi lançado por Game Boy. O 1 foi lançado pro NES. Então, peraí. Toca a musiquinha de elevador. Vamos, internet! Aí. Kid Icarus. Metroid. Tá aqui. Peraí. Tá aqui. A Nintendo não decepciona, só às vezes. Mas Metroid, no app do NES, ele tem a versão tradicional. Inclusive tem um pacote de password, tem um password pack. E ele tem o modo Special. Eu não sei o que o modo Special faz no Metroid, mas modo Special, nos jogos do Nintendo Switch Online, ele traz facilitadores. Então, se você quiser jogar no Nintendo Switch Online e você tiver tendo problemas com o jogo que tá meio travadinho, tá meio coisadinho, joga no modo Special. Inclusive, acho que eu vou jogar uma run no modo Special pra ver o que tem. Depois, no próximo episódio, eu venho pra contar. Porra, the cat is out of the box, né? Tiramos. Agora que a gente começou a falar de Metroid, vai ser episódio sim, episódio não. Vamos cobrir essa série como um todo, porque tem muito jogo foda, tem muito jogo legal, e a gente já cria um hype legal pro Prime 4. Cara, eu amo Metroid. Eu não entendo como essa série não é mais popular, porque ela é muito bacana. Ela é, cara. A Nintendo... Cara, a Nintendo, ela devia fazer mais Metroids e fazer menos besteira, né? Porque... Deixa pra lá. No próximo episódio a gente fala sobre besteiras. Porque o próximo episódio ele é vítima de uma grande besteira. Mas... Metroid. Joguem. É muito bom. A Nintendo devia fazer mais Metroids. E aparentemente ela tá interessada em fazer. Atualmente a gente tá numa boa fase. Sim. Mas ele tem seus... Dava pra ser melhor. Suas boas fases e depois hiatos, depois boas fases, depois hiatos. Vamos torcer para menos hiatos. Sim. Para mais fases tipo GameCube / Wii, que foi uma fase muito boa. E a do Switch também tá muito boa. Vamos torcer para que o Switch 2 traga frutos para o Metroid. Até porque, provavelmente, o título de lançamento do Switch 2 vai ser um Metroid, né? A gente já tá dando esse chute que Metroid vai ser um dos títulos de lançamento do Switch 2, Metroid Prime 4. Vamos ver. O que vem por aí não dá pra saber ainda. Olha, eu queria hoje agradecer muito, assim, de coração, o pessoal que tá ouvindo o nosso podcast, porque hoje, enquanto a gente tá gravando esse episódio, a gente já tá com 4 episódios lançados. Não 4 numerados, a gente tá com os 3 primeiros episódios lançados e o episódio extra já foi lançado. Esse episódio é o 6. A gente já programou o 4 e o 5 e o 6... Esse episódio é o 6? Peraí.
4 é o do... Não, esse é o 5. Quê? Porque a gente vai gravar o do Splatoon sim. essa semana, né? Ok, vai ser o 4. Não, o 4 do Zelda já tá gravado, volta. Tá certo. Esse episódio é o 6. Uhum. A gente já tá com o episódio 4 e 5 prontos pra ser lançados. Só que quando esse episódio está sendo gravado, que a gente ainda não lançou o episódio 4 e 5, já tivemos 500 plays nos nossos 4 primeiros episódios. E isso me deixou muito feliz. Muito feliz. Sério. Pra gente que tá começando agora, um canalzinho assim, que começou agora, os podcastzinhos, e estamos divulgando do jeito que dá, isso é muito legal. Então, espero que quando esse 6 já tenha sido lançado, isso já tenha ido muito além, tenha ido muito pra frente. Vamos chegar nos 1000, galera. Vamos chegar no 1 milhão. Vamos lá, o 1 milhão tá vindo aí. O primeiro 1000 aí a gente primeiro vai 1 milhão. Subindo a escada. A gente fica feliz. Isso me deixa muito feliz, então agradecer muito, muito, muito a audiência do pessoal que tá acompanhando o GDHN. Comenta lá no Spotify, manda feedback. A gente coloca uma enquete em todo episódio, vota na nossa enquete, mas tem a parte de comentários, comenta lá o que vocês quiserem, dá feedback pra gente, manda crítica, manda sugestão, manda elogio que a gente gosta. Comenta lá, conversa com a gente, que a gente gosta muito de fazer isso, a gente tá muito feliz. Engajamento ajuda a gente a ser encontrado por mais gente aleatória, assim. Porque vocês Exatamente. estão aqui porque alguém mostrou pra vocês de alguma maneira. Mas a gente quer ser encontrado por gente que sem precisar ninguém empurrar. Exatamente. E quando estiver passando pelo Spotify, não esquece de dar umas estrelinhas lá pra gente. Porque sim. isso ajuda muito no algoritmo do Spotify para entregar o episódio para mais pessoas, tá? Então manda as estrelinhas lá pra gente. Eu recomendo 5, porque, cara, eu gosto demais disso aqui. Eu acho que é um material muito bem feito, é um material de qualidade, conversa que é sempre muito pautada, sempre muito boa. Então eu recomendo 5 estrelas. Dá o que o seu coração sentir, vai pela nota que você tá sentindo do que você ouviu, mas eu recomendo dar 5 estrelas. Aí fica com cada um de vocês. E não esquece de entrar na nossa comunidade do GDH, que é uma comunidade inclusiva, é uma comunidade segura, e você vai ter um lugar para você conversar com gente que joga e que desenvolve. Porque a comunidade do GDH ela é uma comunidade de jogadores e de desenvolvedores, e é muito legal lá. Para acessar a nossa comunidade, você entra no nosso site gamedesignhub.com.br, já vai ter um linkzão do Discord lá na página inicial. Clica lá, entra na nossa comunidade e também você pode seguir estes belíssimos que estão conversando com você agora no Blue Sky, né? Porque eu não sei se quando esse episódio for lançado, se o Twitter já vai ter voltado. Mas o fato é que, mesmo que já tenha voltado, eu não volto. Porque pra mim já deu. Sabe? Eu tô em situação de já deu. Então, você me encontra no Blue Sky como o Angelups. É só pesquisar lá o Angelups, não precisa escrever .biscat, .app, não, que o site acha. Procura lá o Angelups e você me encontra no Blue Sky. Eu também tô no Instagram, eu posto pouco, mas tô lá. Eu sou o Vic Gurg. Vic Gurg, VICGURG. Eu tô no Blue Sky, tô no Threads e eu tô na mesma, assim, tipo, talvez o Twitter volte, talvez o Twitter já esteja de volta quando a gente lançar esse episódio, mas eu não tô muito com vontade de voltar. E eu espero que que o próximo console, que o Switch 2, já venha nativamente pra você postar suas fotos e vídeos no Blue Sky, cara. Porque ou é a única forma. Ou pelo menos um Miiverse 2. Ou que a Nintendo ressuscite o Miiverse, exato, Bora. Cara. Ou o Miiverse, cara. Ou a Nintendo volta com o Miiverse, ou ela libera pra gente postar foto no Blue Sky, foto e vídeo. Porque aí é a única coisa. Porque a gente quer postar os joguinhos, a gente quer postar o que a gente tá jogando, a gente quer mostrar o que a gente tá jogando. Isso é muito legal. Sim. Isso influencia as outras pessoas a jogarem. Com certeza. A Nintendo sabe disso. Sinto falta. E às vezes a gente faz uma coisa legal no jogo e a gente quer mostrar, cara. A gente quer postar o videozinho lá e mostrar. Isso é comunidade. O nome disso é comunidade. Isso é muito legal. Muito legal. Então estamos no Blue Sky e também o GDH está no Blue Sky. A gente tá com o perfil do Game Design Hub, né? Então você pesquisa lá Game Design Hub no Blue Sky. Mas se você pesquisar Fator Replay, você também vai encontrar um perfil
que é um perfil híbrido do Fator Replay com o GDHN, tá? Então estarei postando as coisas do meu podcast Fator Replay lá e também vou postar os episódios do GDHN lá. Então acompanha, segue lá Game Design Hub e Fator Replay no Blue Sky e você não perde as nossas postagens. Agora a gente foi pra lá e a gente fica. É isso aí. E a gente vai preparar uma pautinha pra já trazer o Metroid 2. Como esse episódio já tá lá pra frente, esse episódio vai ser lançado lá pra frente, provavelmente a gente vai dar uma agilizada no Metroid 2 e a gente vai contar por que a Nintendo ela é uma filha da puta quando ela fez alguns lançamentos do Metroid 2, mas enquanto isso, segura que tem muita pauta no caminho, tem muita coisa pra gente conversar. Fica com a gente, você tá no GDHN, o podcast de Nintendo do Game Design Hub, e a gente se ouve no próximo episódio. A gente se ouve no próximo episódio. Um beijinho e buiá! Bora, buiá!